hoje finalmente é dia da gente descobrir qual que é a melhor versão do Acer Aspire 5. Se é a versão com processadores da AMD ou se é a versão com processadores Intel de 13ª geração. E lembrando que a gente tem vídeo de análise completíssima aqui no canal, tanto da versão com processador da AMD quanto com a versão equipada com Intel. Então bora lá, pessoal. Aqui do lado esquerdo nós temos a versão equipada com processadores da AMD, mais especificamente o Ryzen 7 5700U. Já aqui do lado direito nós temos a nova versão que já vem equipada com processadores Intel de 13ª geração. Ou seja, desse lado nós temos o Aspire 5 mais atual e esse aqui que poderia ser chamado de Aspire 5 antigo. E se a gente parar para pensar de forma lógica, a gente pode falar que o que muda é basicamente o processador. Então aqui a gente tem a AMD e aqui a gente tem o processador da Intel. Só que não, pessoal, porque aqui a gente tem uma diferença tão grande, mas tão grande, que são basicamente dois notebooks completamente diferentes. E olha que eu não estou exagerando, viu? Eles são tão diferentes que um permite upgrade, o outro não. Um tem uma tela muito superior à outra e fora alguns detalhes aí que a gente vai ver no decorrer desse vídeo. Então eu só peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ajude a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos. Porque assim que a gente bater essa meta, 10 pessoas vão ganhar uma caixa misteriosa com 10 produtos. Então agora, bora pro vídeo. E para começar essa análise, nada mais justo do que começar por design em construção. Então aqui do lado esquerdo nós temos o Acer Aspire 5 equipado com processador AMD Ryzen. Nós temos aquela tampa em alumínio, na cor cinza mais claro, né? E todo o resto do notebook é construído em plástico. Então tanto a tampa de baixo quanto a parte do teclado é tudo construído em plástico. A única parte de alumínio que a gente vai ter vai ser justamente essa tampa da tela. Já aqui no Aspire com Intel, nós também temos essa tampa construída em metal e dá pra ver que a coloração mudou. Agora a gente tem um cinza chumbo, que fica bem mais próximo do Galaxy Book 4, que tem uma cor bem parecida. Na parte de baixo nós também temos uma construção em plástico e aqui na parte do teclado também é completamente construído em plástico. Só que já deu para notar algumas diferenças, né? Porque aqui na parte de cima já dá para perceber que esse notebook adota linhas mais retas e um design mais fino, enquanto que na versão com processadores da AMD nós temos esse design mais antigo, né? Que consiste em um notebook mais largo e também um pouquinho mais grosso. Inclusive, se a gente pegar aqui a trena, dá para ver que o Acer Aspire com processador AMD ele tem quase 25 centímetros, enquanto a versão com processador Intel tem apenas 24 centímetros. Já no peso eles são basicamente iguais, ambos pesam mais ou menos 1,7 kg, então em questão de portabilidade, assim, não vai ter muita diferença entre eles. Talvez você sinta alguma diferença apenas na hora de colocar isso aqui dentro da mochila, porque ele é 1 centímetro mais fino, né? Mas tirando isso, é basicamente o mesmo notebook. Só que se você reparar aqui na parte de dentro, a gente percebe que teve sim algumas mudanças. Aqui a gente continua com aquelas linhas mais retas e também nós temos um touchpad um pouco maior. Se a gente pegar o paquímetro, dá para ver que agora ele tem aproximadamente 12,7 milímetros, enquanto que na versão com o Ryzen tem apenas 10,7 milímetros. Dá para perceber que o teclado ficou um pouquinho mais baixo, bem próximo ali do Galaxy Book 4, e na versão passada nós temos as teclas um pouco mais espaçadas, justamente porque a gente tem um espaço maior aqui, né? Inclusive até as dobradiças mudaram. Aqui é uma dobradiça central, enquanto que aqui são duas dobradiças simples. E no geral as duas versões são muito bem construídas, dá para sentir que é um computador mais robusto e assim, eu acho que a diferença ficaria mais no design, porque a gente tem uma construção muito próxima e também um touchpad e um teclado que são bem parecidos. Então em design e construção nós temos um empate técnico. E agora bora para uma das partes mais polêmicas desse notebook, que é justamente as telas. Aqui do lado esquerdo nós temos a tela da versão equipada com processadores da AMD, e dá para perceber justamente pelas cores que ela tem uma tela diferente dessa versão, já que aqui nós temos um painel IPS com resolução Full HD e aqui na nova versão com processador Intel a gente tem um painel TN. Cara, agora me explica como que um notebook lançado em 2025 tem uma tela TN, porque para mim não faz sentido nenhum, cara. Essa tela aqui já era muito boa, esse notebook tá no mercado faz muito tempo, eu acho que vários anos, né? E não faz sentido nenhum você fazer um downgrade. Eu sei que são linhas diferentes, mas a gente tá falando de um notebook que pode chegar até 3 mil reais. E se liga só, dá pra ver, né, que a diferença é muito clara entre as telas. A tela IPS, mesmo não sendo a melhor do mercado, a que vem equipada nesse notebook, ela é muito superior a essa aqui. Inclusive, se eu mexer aqui, dá pra ver que o painel TN, que no caso é esse aqui, você não consegue enxergar quase nada, tá vendo? É como se ele distorcesse as cores se você mudar um pouquinho. Já o painel IPS não sofre com isso. Você pode mexer aqui, ó,
tranquilamente que vai dar para enxergar a sua imagem. Então, eu não sei por que a Acer fez isso, mas na minha opinião é um erro assim que não tem justificativa. Não sei se eles vão lançar uma versão desse notebook com painel IPS, mas eu espero que lancem, porque, cara, esse notebook tá muito bem construído, tá muito bonito e não merece vir equipado com painel TN de forma nenhuma. Então, como a versão com processador Ryzen vem equipado com a tela IPS que é superior à tela TN, ponto para essa versão. Então agora bora para as conectividades. Nessa versão com processador da AMD, nós temos o conector de carga, porta de internet, porta HDMI, duas portas USB tipo A e uma porta USB tipo C, que serve apenas para passar dados, então não dá para carregar e nem dá para passar vídeo por ela. Já aqui na nova versão, nós temos a porta de carga, tem uma porta USB tipo C que já é Thunderbolt 4, então você pode utilizar tanto para carregar quanto para passar vídeo, uma porta HDMI e uma porta USB tipo A. Então já dá para ver que a gente perdeu a porta de rede e perdeu mais uma porta USB tipo A, que para mim não faz nenhum sentido, né? Até porque eles poderiam tirar isso aqui, que é a porta de carga, e deixar você carregar apenas pelo USB tipo C e colocar mais uma porta USB tipo C Thunderbolt. Exatamente como acontece com o Galaxy Book 4, que tem duas portas USB tipo C que passam tanto energia quanto vídeo. Então, basicamente, a gente perdeu uma porta de rede e também perdeu outra porta USB tipo A. Aqui do outro lado nós temos basicamente as mesmas conexões, e eu vou falar para vocês que essa aqui é uma parte bem polêmica, porque ao mesmo tempo que a gente colocou uma porta USB tipo C Thunderbolt 4 nesse notebook, que eu acho que já deveria vir em todos, né? Inclusive nesse aqui, a Acer acabou tirando outras portas. Então a gente fez um upgrade, mas fez dois downgrades. Eu sei que muita gente vai falar assim: pô, Guilherme, mas agora você tem uma porta Thunderbolt 4, então dá pra você colocar um dongle, e aí desse dongle você usa a internet, você usa outras portas USB tipo A. E sim, pessoal, dá pra fazer isso, mas você vai ter que gastar com dongle, e se você estiver usando aquela porta para alguma coisa, como por exemplo carregar o seu notebook, vai ser bem difícil você utilizar o dongle, entendeu? Então você precisaria de um dongle que aceita carregamento, e aí já começa a ficar mais complicado, né? Mas de qualquer forma, é muito bom que a Acer tenha colocado uma porta USB tipo C Thunderbolt 4, e eu acredito que a partir de agora todos os notebooks vão ter, porque isso ajuda demais tanto a carregar o seu notebook, afinal ninguém quer ficar carregando aqueles carregadores que vem com o notebook, né? Que tem aquele pininho que é proprietário de cada marca, e se você tiver, por exemplo, um carregador de 100 watts, você consegue carregar o seu notebook através da porta USB tipo C, utilizando basicamente o mesmo carregador que você pode utilizar para carregar o seu celular. Então isso ajuda muito mesmo a não ficar carregando aquele tanto de carregador. E infelizmente a versão com AMD não tem essa possibilidade, até porque essa porta USB tipo C funciona apenas com dados. Mas quem sabe a Acer troca isso aqui, coloca uma porta Thunderbolt, aí sim eu ia falar para vocês que esse aqui ia ser muito superior. Mas por enquanto eu acho que eu vou dar um empate, né? Porque ao mesmo tempo que esse aqui ganhou uma porta muito boa, esse aqui tem mais portas. Então você tem uma conexão de rede e mais uma porta USB tipo A. Então, ponto para os dois notebooks. E agora bora para a parte mais importante dessa análise, que é justamente o hardware desempenho. Atualmente você encontra as duas versões do Aspire 5 em várias configurações. Então, por exemplo, você pode pegar essa aqui com processador i5, i7, com 8 GB ou 16 GB de RAM. Então, assim, tem várias opções. No caso, a gente está testando a versão com i5, beleza? E aqui também você encontra em várias versões. Você pode pegar com Ryzen 5 ou Ryzen 7. Essa aqui é a Ryzen 7 e também você encontra versões com 8, 12 ou 16 GB de RAM. E aí você vai ter que ver o que cabe no seu bolso, né? Inclusive a gente vai deixar o link aqui na descrição com os melhores preços atualizados diariamente. Só que aqui a gente tem uma coisa bem importante, porque normalmente você vai encontrar esses notebooks sem Windows. E isso quer dizer que você vai ter que utilizar ele com Linux ou vai ter que colocar um Windows. E aí você tem algumas opções, né? Você pode pagar alguém para colocar, você pode comprar uma licença original do Windows que custa mais de R$1.000, ou você pode ir lá no site da GVG Mall e comprar o seu Windows original por pouco mais de R$100. E cara, é extremamente fácil. Você vai entrar lá no site, vai escolher a versão do Windows, vai comprar e aí você vai receber uma chave. Depois basta entrar lá na configuração do seu Windows, colocar essa chave e pronto, seu Windows vai estar ativado. E eu vou falar para vocês que é bem melhor fazer isso do que ficar baixando ativadores por aí, porque pode ter certeza que você vai baixar um ativador desse e vai pegar um vírus. Mas voltando aqui para o hardware, esse notebook vem equipado com o processador i5 13420H. E se você acompanha o canal, você sabe que quando o processador termina com H, isso quer dizer que ele é um processador de alto desempenho. Ou seja, provavelmente a gente vai ter um desempenho superior a esse aqui, já que essa versão específica
específica vem equipado com o Ryzen 7 5700U. E quando termina com U, quer dizer que ele é um processador que consome menos energia. Inclusive, esse notebook vem equipado com um carregador de 90 watts, enquanto que esse aqui vem equipado com um carregador de 50 watts, se eu não me engano. Então a gente fez vários testes de benchmark, a gente fez testes em jogos e também rodamos alguns programas. E eu vou falar para vocês que o resultado foi muito positivo, já que essa versão com processador Intel conseguiu atingir 20.430 pontos lá no teste de processamento do PassMark. E isso significa que ele conseguiu ultrapassar essa versão com processador da AMD, porque lá no mesmo teste a gente conseguiu 17.785 pontos. Então a gente pode concluir que no teste de processamento o processador da Intel realmente é um pouquinho mais potente. Só que no teste de benchmark da GPU integrada desses notebooks, nós também tivemos uma pequena diferença. E lembrando que os dois notebooks, pelo menos até a data da gravação desse vídeo, só possuem GPU integrada. Então você não tem uma versão desse notebook com GPU dedicada, beleza? Então lá no PassMark, essa versão com processador Intel conseguiu atingir 2.202 pontos, enquanto que a versão com processador da AMD conseguiu atingir 2.492 pontos. E por incrível que pareça, sim, a versão com processadores da AMD parece que tem um desempenho gráfico melhor do que a versão com processador da Intel. Então, de forma bem resumida, nos testes de benchmark nós temos uma vantagem para o processador da Intel no que tange a processamento e uma pequena vantagem em processamento gráfico para o processador da AMD. Só que você sabe que benchmark não quer dizer muita coisa, né? Então se liga nesses testes em jogos. E nos nossos testes, ambas as versões conseguiram entregar um bom desempenho no Fortnite. Inclusive, em alguns casos, a gente colocou no modo épico, lembrando que alguns testes também foram feitos no modo desempenho e outros testes foram feitos no modo normal do Fortnite. E mesmo assim, as duas máquinas conseguiram rodar tranquilamente. É óbvio que a qualidade não é a máxima possível, porque a gente está falando de notebooks que não possuem placa de vídeo dedicada, mas é muito bacana que notebooks sem placa de vídeo dedicada consigam rodar esses jogos com a qualidade tão boa. Nós também aproveitamos para testar o CS2 e, como dá para ver, o desempenho é muito bom. Mas lembrando que é muito bom para um notebook que não tem placa de vídeo dedicada. Então, se você gosta de dar uma jogadinha de CS com seus amigos, pode ficar tranquilo que qualquer um dessas máquinas vai conseguir rodar tranquilamente. Até porque a gente testou o CS2 na resolução Full HD. Então, se você quer ainda mais desempenho, é só baixar para HD, colocar ali no modo janela que você vai conseguir passar dos 100 FPS. Mas agora se liga nesse teste. A gente também conseguiu rodar Red Dead Redemption 2 no Acer Aspire 5 com processador Ryzen. Como vocês estão vendo, é óbvio que o desempenho não foi o melhor do mundo, ficando ali entre os 20 a 30 quadros, mas é muito legal que um notebook sem placa de vídeo consiga rodar esse tipo de jogo. E se a gente usar aquele ditado popular que se abriu é porque roda, então quer dizer que esse notebook consegue rodar. E aqui nós temos basicamente outro empate, já que esse aqui é um pouco superior no processamento e esse aqui é um pouco superior no processamento gráfico. Então, se você está buscando um notebook mais para jogos ou para tarefas gráficas, talvez esse aqui seja a melhor opção para você. Mas se você precisa de um notebook que tenha mais poder de processamento, aí esse aqui é a melhor opção. Então agora, bora para uma das partes mais polêmicas desse vídeo, que é justamente a possibilidade de fazer upgrade. Na versão equipada com processadores da AMD, basta remover essa tampa traseira e aí você vai ter acesso a esse slot de memória RAM. Então é bem fácil, basta você tirar o pente que vem nele, caso venha algum pente, e colocar o seu upgrade de memória RAM. E se você quiser, dá para trocar o SSD que vem nele, que no caso é um SSD NVMe, ou dá para você colocar um SSD SATA nesse espaço vazio. Então, como deu para ver, essa versão com processador da AMD dá para você fazer vários upgrades. Já nessa versão com processador Intel, basta você remover essa tampa inferior e infelizmente não dá para você fazer upgrade de memória RAM, já que todos os pentes são soldados e o único upgrade que dá para você fazer é remover o SSD NVMe e colocar um maior, já que você também não tem a possibilidade de colocar um SSD SATA nem um slot extra de SSD NVMe. Isso quer dizer que a nova versão do Acer Aspire 5 simplesmente não dá para fazer quase nenhum upgrade, cara, porque a memória RAM vem soldada, só tem um slot de SSD NVMe e não tem slot de SSD SATA, o que acaba colocando a versão com processador da AMD bem à frente. Então, nesse quesito de upgrade, essa versão leva melhor. E já na bateria nós temos um desempenho bem parecido. Isso vai depender bastante de como você utiliza o notebook, né? Mas essa nova versão é um pouco mais otimizada, principalmente porque a nova versão tem um processador mais novo e, consequentemente, ele consegue economizar um pouquinho a mais de energia. Mas lembrando que esse aqui é um processador de alto desempenho. Então, mesmo assim, você vai conseguir ali entre 3 a 5 horas, dependendo da sua forma de uso, beleza? E uma dica bem importante, viu? Se você for jogar com esse notebook, mesmo esses notebooks não sendo notebooks gamer, né? Você precisa conectar o carregador, principalmente nesse aqui, porque só com o carregador conectado você vai conseguir o máximo de desempenho do seu notebook. Eu já falei isso várias vezes aqui no canal, mas é sempre bom relembrar, porque além de você
você ficar estressando de forma desnecessária a sua bateria, ele consegue usar o máximo de potência. Então eu falei para vocês que esse aqui tem 90 watts de potência, né, o carregador que vem nele, e isso quer dizer que ele pode chegar a puxar 90 watts. Inclusive lá no vídeo de análise completa a gente fez o teste, e realmente ele consegue puxar 90 watts até pelo USB tipo C. Então sempre que for usar o seu notebook no máximo, utilize o carregador. Mas e aí, Guilherme, você falou um monte, mostrou um monte de dados, mostrou que esse aqui tem uma coisa, esse aqui não tem, mas eu quero saber qual que é o melhor para o meu uso específico. E eu vou falar para você que depende, porque se a gente for pensar de uma maneira geral, obviamente essa versão com processador AMD, ela estaria um pouquinho acima, porque a gente tem uma tela IPS, que é bastante superior, nós temos a possibilidade de upgrade e ainda tem um pouco a mais de desempenho gráfico, o que deixaria essa nova versão um pouquinho abaixo, né? E não faria sentido você comprar uma, mas não comprar outra. Só que aqui a gente tem um ponto importante, porque nem todo mundo precisa das mesmas coisas. E é justamente aí que a gente separa o público que precisa desse e o público que precisa desse notebook. Essa versão com processador AMD é mais focada naquelas pessoas que precisam de um pouco a mais de desempenho gráfico, precisam de uma boa tela e também precisam da possibilidade de upgrade de memória RAM, já que você pode comprar a versão mais básica com 8 ou 12 GB de RAM e aí no futuro você vai lá, compra mais um pente e faz o upgrade. Então se você encaixa nesse público, esse aqui é um notebook perfeito para você. Mas caso você faça parte daquele público que não precise de upgrade, até porque você já comprou a versão com 16 GB de RAM e também não precise de uma tela IPS, porque você utiliza um monitor externo ou utiliza uma televisão, então esse aqui pode ser uma ótima opção. Até porque tem pessoas que precisam de notebooks com processadores da Intel para rodar alguns programas específicos que são otimizados. E fora que essa versão com Intel também tem a porta USB tipo C Thunderbolt 4. Então se você é esse público que não precisa de uma tela IPS, não precisa de upgrades e precisa de um processador Intel e também precisa de uma porta USB tipo C Thunderbolt 4, essa versão é a melhor para você. Mas se você quisesse saber qual versão que eu escolheria, eu ia falar para você que é a versão com AMD, porque aqui a gente tem um notebook mais completo, com um pouquinho a mais de desempenho gráfico e que assim, para mim faz sentido você pegar essa versão específica. Mas pode ser que a Acer lance uma nova versão desse Aspire 5 com processador da Intel e coloque uma tela IPS, coloque a possibilidade de upgrade, mas durante a data da gravação desse vídeo, eu acredito que esse aqui é um pouco superior. Mas é como eu falei para vocês, você tem vários tipos de usuários, cada usuário precisa de uma coisa específica e aí é justamente a sua necessidade que vai definir qual desses dois modelos você vai pegar. E eu espero que esse aqui tenha sido o vídeo mais completo sobre esses dois notebooks, que eu tenha respondido todas as dúvidas possíveis e se ficou alguma dúvida que eu não respondi, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder. E lembrando que a gente tem vídeo de análise completa dos dois modelos, onde a gente faz todos os testes, a gente até desmonta esses notebooks. Então se ficar qualquer dúvida, pode ir lá, assiste o vídeo que com certeza a gente vai responder todas as suas dúvidas. E se você quiser comprar, a gente está deixando o link aqui na descrição com os melhores preços atualizados diariamente. Mas aproveita e deixa aqui nos comentários qual notebook que a gente tem que comprar e testar aqui no canal, porque atualmente a gente está testando uns 12 notebooks ao mesmo tempo, cara. Então aproveita, dá sua sugestão, porque se esse notebook que você indicou for realmente bom, a gente pode acabar enviando para você. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Um grande abraço e tchau!